Paz do Senhor, galerinha. Estamos aqui com vocês novamente. Eu, presbítero Edson, o irmão Edinho, como é conhecido, né? Estamos aqui para responder algumas perguntas que ficaram da live que fizemos aquele dia no BBB, no Bom de Bíblia, né? E foi muito legal, foi muito divertido estar participando com vocês. Apesar que os meninos são um novo projeto aí, né? Coisa de crente. Vamos orar para dar tudo certo e contem com a nossa colaboração. E eu estou aqui para responder algumas perguntas que ficaram. E a primeira pergunta é uma pergunta muito pertinente, né? É uma pergunta assim que causa assim arrepio, medo, né? Mas a gente vai trazer alguma explanação sobre ela aqui. Vai ser bem rápido, não é um estudo, mas sim respondendo a pergunta e vou tentar ser o mais direto possível com base na palavra de Deus sempre, né? A primeira pergunta, que também eu vou fazer um gancho na segunda, que as duas são mais ou menos parecidas, diz: a primeira pergunta é: realmente existe confirmação de casamento e namoro? Depois, realmente existe confirmação de namoro e casamento por profetas e irmãs do coque? Vamos lá. Bom, a pergunta é muito pertinente porque quando você fala em escolha para namoro e casamento, né, você está falando em uma escolha para a vida, né? Não, quando você fala em escolha para casamento, você não está falando de uma escolha trivial do dia a dia, a qual você vai à padaria, escolhe um pão, vai sair, escolhe uma roupa. Se não der certo, um carro que você compra, não gostou, vende. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma escolha para a vida. Uma escolha que a Bíblia endossa e que a Bíblia apoia. Sempre quero lembrar que tudo que dizemos aqui, primeiramente, tem a base bíblica e segundo, que nós ensinamos conforme aprendemos. Somos membros, né, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira na cidade de Cosmópolis. Nosso pastor presidente é o pastor Alcides Ballarin, o qual nós temos a sua bênção para seguirmos o ministério, aprender e crescer na graça do Senhor. E com base em tudo que nós temos vivido e aprendido até os dias de hoje, eu quero aqui responder essa pergunta. Primeiro eu quero ler aqui um versículo que diz assim em 2 Coríntios 6, 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao 16, diz assim: não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comunhão entre o crente e descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Pois bem, vamos lá. Primeira coisa, se você precisa de uma confirmação, quer dizer que você não tem certeza. E tudo que te causa dúvida é para orar. Sim, orar. Quero falar da minha própria vida. Chegou uma fase, um momento em que eu tinha meus 14 para 15 anos e eu comecei a orar. Por quê? Eu via muitos jovens na minha idade, né, todo mundo saindo com todo mundo, e quando eu fui agraciado em ter aquele insight, aquele momento, a qual, como eu disse na live, aquele momento em que você tem um encontro real com Cristo e você deseja muito mudar a tua vida. E eu comecei a orar porque eu falava: Senhor, eu quero uma namorada segundo o seu coração, eu quero uma mulher segundo o teu coração, porque eu quero estar fazendo a tua obra e quero ser um homem segundo o seu coração. E a minha oração foi assim por 3 anos. E Deus preparou uma pessoa maravilhosa, a qual eu sou, como que se diz, um privilegiado por ter a esposa que tenho.
A Silvana é uma bênção na minha vida em diversos segmentos, em diversos sentidos. E por isso sou muito grato a Deus. É importante a confirmação de namoro e casamento? Sim, é importante. Mas toda confirmação ela tem que partir de Deus. Eu aprendi uma coisa que me ensinaram há muito tempo atrás, que primeiro você tem que ser profeta para você mesmo. Você precisa entender que você é a habitação do Senhor. E se você falar com Ele, Ele vai te responder. Quando nós lemos aqui esse versículo aqui de 2 Coríntios 6, é interessante que você entenda uma coisa. Lá fala em comunhão com o descrente. Existem dois aspectos nessa comunhão com o descrente. Porque para que você se situe, por exemplo, você não pode namorar com uma pessoa mundana, uma pessoa que está no mundo, que pratica as coisas do mundo, e dizer, não, eu vou namorar com ele e ele vai mudar para que eu possa ser crente. Não, isso não funciona. Ou então você namora com uma pessoa que está na igreja, mas é um mundano, é outra raça de descrente. Olha só, a pergunta aqui é, se existe confirmação para casamento e namoro? Eu acredito que exista, desde que você busque e desde que você receba do Senhor a confirmação. Uma coisa é a confirmação, outra coisa é o que você quer. Não confunda entusiasmo com fé ou resposta de Deus. A Bíblia nos traz uma história muito bonita de um jovem chamado Jacó, que namorou de uma jovem chamada Raquel, se apaixonou, procurou o pai dela. O que eu tenho que fazer? Trabalhe 7 anos. Você vai ter que trabalhar 7 anos para poder casar com a minha filha. Ele trabalhou 7 anos, Deus prosperou a Labão e a ele, Porque ele tinha que trabalhar 7 anos? Para constituir um dote. Porque para poder casar, ele tinha que oferecer algo em troca. Ó. E aí o que aconteceu? Ele trabalhou. E o que aconteceu? Veio quem? Raquel? Não, Leia. Ele coabitou com ela, E depois no outro dia ele disse, olha, não era essa que eu queria. Era Raquel, e agora? Dá para trocar? Será que ele não percebeu? Será que ele não, em nenhum momento, houve aquela percepção, opa, não é essa a pessoa que eu quero? Segundo ponto, para que ele pudesse alcançar o casamento com Raquel, ele teve que trabalhar mais 7 anos. E a história se seguiu. Casou com ela. Primeiro, Raquel era estéril. Não podia ter filhos. Isso começou a trazer problemas dentro do seu relacionamento. Mas Leia continuava gerando filhos. A história vai mais adiante. Jacó sai da casa de Labão. Quando Jacó sai da casa de Labão, Leia ajuda Jacó a se preparar para sair da casa de Labão. Raquel fica para trás para poder trazer os ídolos a qual seu pai cultivava, cultuava, a qual Jacó não compactuava, nem o Deus de Jacó. Isso trouxe mais um constrangimento. Raquel trouxe mais um constrangimento para Jacó. Mas tudo termina, E a história fica. Como terminou a história de Jacó? Foi o pai dos 12 filhos, que foi a base da formação de Israel. No entanto, a casa sacerdotal e a casa real, os filhos saíram de Leia. De Leia, não de Raquel. E quando você lê a palavra do Senhor, que morreu Jacó, ou descansou Jacó no Senhor,
a palavra segue dizendo que ele foi enterrado com sua esposa Leia. Mas e Raquel? Onde termina essa história? Então, alguns historiadores dizem que ela foi enterrada em outro lugar. Em suma, o que Deus tem para você sempre é mais especial, específico e verdadeiro. O que Deus tem dentro dos projetos dele e que inclui você, nem sempre coincide com as suas vontades. Se você está pedindo confirmação de namoro e casamento, esteja pronto para ouvir de Deus que quem você deseja não é quem Ele quer. A grande questão da confirmação de namoro e casamento é essa. Outro fato é que o namoro ele tem que ser sério. Eu vou dar 5 receitas básicas para vocês, se vocês têm dúvida e vocês têm medo o medo da profecia que venha. Primeiro, meninas e meninos, se vocês querem escolher alguém para casar, escolha uma pessoa que respeite pai e mãe. Por que, irmão Edinho? Porque o moço e a moça que respeita pai e mãe, ele respeitará você no casamento. Segundo ponto, escolha uma pessoa que ame estar com a família. Sim, ame estar com a família. Por que, irmão Edinho? Porque se você pretende constituir uma família com alguém, essa pessoa tem que gostar de estar em família. Não com os amigos, não passeando por aí. Terceiro ponto, essa pessoa tem que amar a Deus e a sua palavra. Busque pessoas que gostem de estar na escola dominical. Meninas, meninos, ó, a dica. Aquele que ama a palavra do Senhor, ele não anda em trevas. E nessa pessoa, por mais que ela cometa erros, você pode confiar que o seu namoro está indo no caminho certo. Quarto ponto, escolha uma pessoa que tenha compromisso e responsabilidade com o trabalho, com os estudos. Porque se você quer um namoradinho, que você sai do colégio, ele já está lá, te esperando, porque ele não tem nada melhor para fazer da vida dele. Se você fala com ele sobre ter profissão, sobre trabalhar, sobre estudar, sobre constituir futuro, e ele torce o bico, foge. Porque uma pessoa que não pensa um futuro para si mesma, ela não quer um futuro para quem vai estar do lado dela. Ela não tem nada a oferecer. E aqueles que são preguiçosos, que você vê que não quer nada com nada, mas mesmo assim você tem que estar empurrando, empurra para fazer as coisas, essa pessoa fatalmente vai te decepcionar. Sabe por quê? Porque pessoas que não se esforçam por você não merecem o seu esforço por ela. E quinto e último ponto. Acima de tudo, a pessoa tem que te respeitar, quer seja menina, quer seja menino. Não existe esse negócio de estar com você, o menino estar com a menina e querer estar com outras meninas. A menina está com o menino, mas mesmo assim está com olhos voltados para outros meninos. Não existe isso. Compromisso é compromisso. Se você no namoro não consegue respeitar, sabendo que a qualquer momento você pode sair, imagine um casamento que você vai ficar preso. Sim, preso. Essa é a verdade. Porque o casamento, ele é um compromisso para a vida toda. Existem casamentos que não deram certo? Existem. Mesmo fazendo tudo certo? Existe. Por que não deu certo? Porque em algum momento alguém se afastou da presença de Deus. Porque todas as vezes que você traz a presença de Deus, as coisas mudam. E quando as coisas mudam, tudo flui bem. Para terminar, a palavra de Deus diz assim: fuja da imoralidade sexual. Por quê? Porque todos os outros pecados que alguém comete, os comete fora do corpo.
mas o pecado sexual você comete no próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que você não são de si mesmo? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, 18, do 18 ao 20. Respondendo à pergunta, existe confirmação pelo Armando Koch, por fumaça, por isso, por aquilo? Olha, eu vou ser bem sincero. Se você perguntar para minha irmã, você acredita em revelação para casamento? Olha, eu sou muito cauteloso, não cético, cauteloso. Porque muitas profecias ela vem carregada da vontade que a pessoa sente. Então ela profetiza para você. E tem pessoas porque às vezes querem, né? Mesmo sabendo que a escolha está errada, mas elas querem seguir adiante, né? Quem sabe lá na frente Deus faz uma fórmula mágica e muda tudo. Aí vem aquele profeta oportunista e fala o que você quer ouvir, pronto, destruiu a sua vida, a da pessoa e dos filhos, se assim tiverem. O que eu digo para você, a melhor confirmação vem de Deus. E se Ele falar ao teu coração, você vai sentir paz. Se Ele falar ao teu coração, você vai estar tranquilo. Existem tantos bons exemplos de pessoas que se colocaram diante do Senhor, esperaram com calma e colheram os frutos da maneira adequada. Seja crente, seja fiel a Deus e, acima de tudo, antes de sair confiando em qualquer profecia de namoro e casamento, confie primeiro no que Deus tem para você. Existem muitos pais, muitas mães que querem o melhor para os seus filhos. E tem desses pais e dessas mães que fazem uso da boca de Deus, né? Eu já vi casos, por exemplo, de uma jovem chegou para mim e disse, olha, eu e o moço tal, nós nos enamoramos e tal, a gente se gostava, mas a mãe profetizou, a avó profetizou, o pai profetizou, sempre tem a história de alguém que profetizou para acabar com o namoro. Olha, meninos, meninas, aprendam a falar com o papai. Entendam que Jesus, ele é o terceiro elo de qualquer relacionamento. E se ele for o terceiro elo do seu namoro, a terceira pessoa no teu namoro, ele vai ser a terceira pessoa no teu casamento. E não tem como dar errado. Amém? A maior confirmação para casamento e namoro que existe está na palavra. A pessoa tem que viver uma vida pautada pela palavra, uma vida de comunhão com Deus. E para encerrar, olha só, observa. Menino, observa a menina, se ela ajuda a mãe dela a cuidar da casa, se ela se cuida, porque isso ela vai transferir para o casamento. Menina, observa o menino, se ele é aquele jovem respeitador ou se ele é namorador, porque ele vai levar isso para o casamento. Olha, não pensa que você vai querer casar com o lobo, levar ele para dentro do aprisco e ele vai virar ovelha. Não se iluda. Creia em Deus, busque ao Senhor, porque a maior confirmação para namoro e casamento vem de Deus. Essa sim existe. E crente não namora, crente assume compromisso. E se você pensa em namorar com alguém, primeiro passo é orar. Segundo passo é acreditar no que Deus tem para você. E encerro aqui dizendo, eu conheci um casal de jovens do Rio de Janeiro, de uma comunidade que fazia parte da Igreja Batista. Essa comunidade surgiu a partir do momento em que começaram a ser batizados com o Espírito Santo. E esses jovens, assim, eram gratos a Deus por tudo quanto Deus tinha feito na vida deles. E quando eles decidiram namorar, eles falaram com seus pais, e os seus pais se reuniram e fizeram uma proposta. Vamos orar por 6 meses. Se Deus assim desejar, nós assim permitiremos que vocês namorem. E assim foi. 6 meses de oração. E eles eram amigos. Oi. Nada de beijo, abraço, aperto de mão. 6 meses. Os pais se encontraram, eles se encontraram 6 meses depois. E aí? Os pais concordaram e eles concordaram. Olha só como começou tudo certo. Ela precisava concluir a faculdade de engenharia.
e ele também. Ambos fizeram o seu papel. Namoro cristão, dentro da casa do pai, evitando estar sozinho para que as suas carnes não entrassem em desejo, mas sempre se respeitando. Ficaram noivos, casaram. No primeiro ano de casamento vem a bênção. Sabe qual foi a bênção? Ele descobriu que ele tinha um câncer no testículo. Imagina um moço de 20, 24 anos, 25 anos, descobrir que tem um câncer no testículo. E o médico dizer que o câncer poderia ser fatal. E se ele escapasse, esse câncer os impediria de ter filhos. Imagina aquele moço como ele ficou. E no momento, e eu os conheci nesse momento. Ela veio do Rio de Janeiro, ela fazendo um estágio, e nós estávamos montando prontuários de NR13. E quando eu falei, eu vi que ela estava muito apreensiva e nós já tínhamos nos identificado como cristãos e nós estávamos sentados numa mesa grande, ela do outro lado, eu via que ela estava apreensiva e sempre olhando o celular, eu perguntei o que estava acontecendo com ela e ela ali em lágrimas me confessou, falou tudo o que estava acontecendo e ela falou, nós fizemos tudo certo, mas e aí, por que Deus permitiu isso? E naquele momento eu falei para ela, no meu coração falei, Deus, o que eu posso dizer para essa moça? E movido pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor me moveu a perguntar para aquela moça, se você tivesse que cantar um hino agora, no meio dessa tribulação, que hino você cantaria? Ela começou a cantar aquele louvor do Diante do Trono, que não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu Senhor, está dentro de mim. Aí ela continuou cantando e as lágrimas foi tomando aquela moça, o Espírito Santo nos visitou e naquele momento o telefone dela tocou. Era 6 horas da tarde. Eles estavam em oração na igreja dela, na comunidade dela. O pai, a mãe, o sogro e a sogra, orando para que Deus desse vitória. Lembra quando começou a história dos dois? E naquele momento a mãe dela disse assim para ela, minha filha, nós orávamos por você e Deus tomou um profeta e disse, diga para minha filha que dela tenho eu cuidado, porque sou eu que falo com ela agora onde ela está. Naquele momento, algo muito especial aconteceu. Mudou o ambiente e uma certeza expulsou a dúvida. A certeza de que Deus estava presente e que aquela história não acabaria daquele momento. Pois bem, como aqui é uma rede social e eu não falei com eles quanto a estar citando o nome deles, né, nem tão pouco divulgando fotos e imagens deles, eu vou me ater simplesmente a dizer quem é esse casal, que eles estão muito bem e que eles têm 3 filhos. Sim, eles têm 3 filhos. Aquele moço que estava com a sentença de morte, conforme o médico disse, Deus revogou a sentença. O câncer era no testículo. O tratamento foi extremamente duro e ele perdeu um dos testículos. No entanto, eles têm 3 filhos, uma menina e 2 meninos, e são lindos os filhos deles. E eles servem ao Senhor. E Deus os prosperou tanto na área profissional a qual Deus preparou para os dois. Os dois, além de muito bem sucedidos e muito bem financeiramente, todos os anos eles doam ao Senhor dias da vida deles. Sim, eles doam dias do ano ao Senhor. E eles vão para a África, vão para vários lugares fazer missões.
É isso que Deus tem para o jovem e para a jovem que se dobra diante da presença dele e faz a sua vontade. Amém? Espero que esse testemunho, essa explicação tenha respondido à pergunta. Existe confirmação de Deus para namoro e casamento? Existe. A partir do momento em que o namoro começa com Jesus e com a outra pessoa, tudo dá certo. Traga Jesus para o barco, que mesmo que vier a tempestade, tudo vai dar certo. Amém? Deus abençoe sua vida.